Bando de loucos, boa noite, terça-feira, 11 de junho de 2024, são 9 horas, 7 minutos, o jogo do Corinthians acabou a mais ou menos uns 5, a gente tava se xingando aqui, ou xingando a situação, e começando mais um Três Mosqueteiros podcast no ar, Joel, Átila, véspera do Dia dos Namorados e vocês aqui, gravando o podcast às 9 da noite. Pra falar do time do Corinthians. Boa noite. Se vocês quiserem dar boa noite para as senhoras respectivas, bem que é amanhã só, né? Que... Eu não sou contra datas comemorativas. Ah, é? Você é contra? Eu acho que é um puta no comércio do inferno. E nosso time é um lixo. E eu sou um otário. Então você é socialista, esse negócio de comércio, capitalismo... Não, sou a favor do capitalismo. Ah, entendi. Mas não de ficar sendo enganado pra, tipo, precisa comprar no Dia dos Namorados. Você vai comprar um dia, uma semana antes, outro dia. Você não vai ser induzido a comprar o Dia dos Pais, Dia das Mães. Pra mim isso tudo é... Amanhã é Dia dos Namorados. Tudo é papo furado. Vou dar aquela comemoração, mas sem sair pra jantar, porque não é fila, né? Só fila amanhã, não, caro. Você não reservou? Não, o cara que sai pra comemorar, desculpa, o Dia dos Namorados, no Dia dos Namorados, cara, ele tem que ganhar um prêmio. É, vai ser em outro dia. E agora acho que vai ser domingo, porque eu tô entrando aqui e não tem mais estacionamento. Além do time tá horrível, eu vou comprar estacionamento e não tem mais pra jogar o Corinthians. É, porque nós vamos, né? Vai de metrô. Ah, o dia que eu conseguir convencer ele de trem comigo... Não, mas vou ter que ir agora, né? Vai com eu tenho um fun fact, eu acabei de lembrar dessa data de hoje. Sabe de quem é aniversário hoje? Eu vou falar o coisa e vocês vão me xingar de como é que eu sei isso, aí eu conto uma história, que inclusive tem a ver com o Corinthians e o Dia dos Namorados. Quem? Mano Menezes. 11 de junho? 11 de junho. Sobre o quê? Hoje é aniversário do Mano Menezes. Mas qual que é a relação que você sabe? Sabe por que eu sei? Porque dia 11 de junho de 2008 foi o segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Sport que a gente perdeu lá com um gol pênalti roubado. Eu quase me matei aquele jogo. Que não deram em cima do Acosta. E era o dia do aniversário do Mano. E eu guardei essa informação porque foi uma data que marcou. E era a véspera do Dia dos Namorados, né? Então no Dia dos Namorados, eu tava namorando na época. E no Dia dos Namorados, no dia seguinte, a gente ia comemorar. E eu tava com a garota já fazia... um ano, não gosto de futebol, não sei o que, nunca falava de futebol, eu ia no jogo, até chegou em jogo do Corinthians comigo. Acaba o jogo, Sport campeão, ela começa a mandar mensagem. Perdeu. Acabou o namoro. Não acabou o namoro. Tinha restaurante marcado, tal. Eu trabalhava na Whirlpool, lá na USP. 2008. Ela passou o dia 12 inteiro me ligando, e aí, a gente vai se ver? Não respondi nunca mais. Nunca mais. Tá errado? Tá perfeito. Nunca mais. Fui aparecer no dia 13. Perfeito. Fui aparecer no dia 13 e falar assim, você entendeu? Sim. Então é isso, acabou. Terminei o namoro nesse dia. Não, mas essa história é muito boa. Juro por Deus. Tá certo. Nunca falou comigo de futebol. A gente perde uma final, começa a me mandar mensagem. Você tá de sacanagem. Que amor é esse, Feliz Dia dos Namorados. Que amor é esse. O João me conhece bem, né? Eu sou o cara menos esportivo possível. Mandou piadinha, já é... Tá nervoso. É treta nível, cara, ninguém me manda, meu. Se mandar é motivo pra acabar a amizade. Eu acabaria o namoro, mas online. Online. Mas eu fiquei na minha. Mas o melhor seu foi não ter respondido, deixar... Apareci dia 13. Isso. Porra, não sei o que. Falei, cara, você já sabia, você já conhecia, eu já tinha te falado que era importante, te levei em jogo, você nunca falou de futebol. Aí você aparece pra me zoar de uma parada que você sabe que é importante. Comemora aí seu Dia dos Namorados. Aquele foi um dos jogos que eu fiquei pior. Maluco. Pô, a gente na Série B. Aquele foi um dos jogos que eu fiquei pior, cara. A gente jogando a Série B, fizemos uma puta de uma campanha. O jogo de volta foi lá? Foi lá, nós ganhamos 3x1 Não, eu fui aqui no Morumbi. Tava 3x0. O Carlos Bala fez um gol nos últimos minutos do jogo. Ele falou, esse é o gol do título. É isso aí. Eu tava aqui no Morumbi, a gente passeou. 3x0, assim, um passeio. Naquele campeonato, então, teve um jogo que a gente teve uma virada fodida, né? Todos a gente teve. A gente perdeu pro Goiás lá. Foi Náutico. Qual que é o jogo que a gente foi A gente perdeu pro Goiás lá, 2x0 e meteu 4x0 aqui, gol do Diogo Rincon. Isso, foi esse jogo. Isso foi nas oitavas. Isso eu lembro. Isso foi nas oitavas, era uma véspera de feriado. Data peta. Era uma véspera de feriado. Eu não tava em São Paulo, eu tava em Piracicaba com meu avô. Quartas, semi e final, eu fui no Morumbi, porque o Corinthians jogava no Morumbi, com o meu avô. Cara, abarrotado, 80 mil pessoas, de ver o jogo de pé na numerada do Morumbi, que geralmente a galera fica sentada. Fui com meu avô, cara. Meu avô já tinha, 2008, meu avô já tinha seus 80 anos, 81, 82 anos. Fui com o velho, vi todos os jogos. Perdemos a final roubado, porque aquele pênalti do Acosta é claro. Eu não lembro desse jogo. O pênalti do Acosta é claro, o cara não dá. Alício Pena Júnior era o juiz. E aí eu recebo as mensagens. Aí é isso. Feliz Dia dos Namorados. Começando mais Três Mosqueteiros podcast. Acabou de terminar o jogo.
puta sabor amargo, né? A gente tava aqui no final vendo... Como é que é o doce, amargo? Doce amargo, Não, como é que você não, falava mas- lá? Qual que era a tua frase? Eu tinha uma não frase. cabe, não cabe. Eu acho aqui. que cabe, qual Não, que cabe, era? cabe quando a gente ganhar, não cabe agora. Quando a gente ganhar, cabe. Você é foda, faz 12 anos essa porra. E o cara ainda lembra. Qual pra foi a gente, frase? É uma filosofia que, por algum motivo, me Filosofia aparece. de boteco? É tipo isso. Corinthians 2, Atlético Goianiense 2, Nocioli em Goiânia. Tava 2-0, a gente começa o jogo 1-0, um golaço do Yuri. Aí o seu Gustavo Henrique faz uma cagada de ser expulso aos 34. Eu ainda questiono a expulsão, não questiono a cagada dele, mas eu questiono a expulsão, porque o jogo, a bola não tava em jogo. Corinthians volta pro segundo tempo, pressionado, faz 2-0 num golaço do Yuri. A gente pode até botar os melhores momentos aqui, que Boa, vai ser rapidinho. assinada. Mas, cara, um azar do Kaká, que toma uma decisão errada ali, sobe de cabeça, engana o Carlos Miguel, a bola cai dentro do gol. E aí o pênalti do Hugo, que a gente ficou discutindo aqui, aí... Enfim, divergimos em relação a foi ou não foi, mas... Por favor, me ajudem, porque eu tô muito puto ainda pra falar do jogo. Cara, eu não vi o jogo, a gente pode botar os melhores momentos, se você procura eu posso falar um pouquinho. Eu não vi o jogo, não vi nada. Só tava ali trabalhando, de repente apareceu, puta, logo nisso, acho que começando o jogo, a gente fez 1-0, se eu não me engano. Falei, pô, será, né? De repente, pum, 2-0. Falei, pô, tamo lindo, né? Saí do trabalho, quando eu cheguei aqui, 2-1 e já pênalti. Aí vi o gol de pênalti e acabou. Eu não, sei lá. Cara, é uma semana, os últimos 10 dias, cara, os piores dias. Eu vou falar pra vocês que nem no rebaixamento eu vi tanta coisa ruim acontecer em 10 dias assim no clube. Na minha opinião, porque é devastador, porque você, de novo, você não vê esperança, não tem, cara. Você vê notícia, parecia telecena, né? De hora em hora era uma merda saindo. Você vê que o presidente pode ser bem intencionado, mas falta competência pra ele em várias coisas. E ninguém tá com o cara. A imprensa não tá com o cara, parece que o clube não tá com o cara. O cara deve estar isolado lá. Ele tá ilhado, né? Ele tá Tá ilhado. isolado. Mas, assim, não dá pra saber, a gente não tá lá, mas a culpa dele, assim, informações que eu tenho também, é que o cara é tudo ele, do jeito dele, como vai ser do jeito dele, e não tá com apoio de ninguém. E política você não faz sem apoio, né? Ele já veio bombardeado pela diretoria passada, e ele é fraco, realmente fraco. Fraco. Tem uma frase do Andrés, que não é referência nenhuma, mas ele fala, cara, sabe qual foi o cargo dele antes? Ele foi assessor do departamento aquático do clube. O cara virou presidente. Então, é um cara que aparentemente não tem a menor condição de estar lá. Já vimos algumas demonstrações disso. E eu me sinto um otário, cara. Eu me sinto um puto otário de ficar perdendo tempo com tanto roubo, bagunça. Cara, não sei. Pra mim, assim, só vejo com tristeza um clube afundando desse jeito. Já que subiu a 4 minutos aqui os melhores momentos, vamos rodar aqui, rezando pro YouTube depois não cortar a hora que a gente tiver aqui que subir, mas se você estiver vendo o vídeo depois e a gente estiver falando dos melhores momentos e ele não estiver aparecendo, é porque o YouTube cortou por causa de direito, já aconteceu antes. Mas vamos tentar passar aqui, faz parte. Inverte a tela aqui, né? Pode Não, ser. tira a tela às vezes, tem que tirar. Então, ó, peraí que essa é a primeira boa jogada aqui. Peraí. Perdemos o goleiro. Levanta a cabeça, joga pro Sharon, escorou, Carlos Miguel! Essa é a primeira defesa dele, que foi um milagre, vocês viram? Cássio era gol. É. Donelli era gol. E se entra gol, eu comentei no Twitter com a galera, era falha dele, tá? Olha onde essa bola vai. Olha onde essa bola vai, olha onde ela atravessa a área, segunda trave, dentro da pequena área, ele não sai, ele fica olhando, olha lá. Ai, tá muito longe. Pô. Não, cara, ele tem 2,4 metros. Mas é que a bola veio do outro lado. A bola vem do outro lado. Né? Não, é defesaça, mas assim, é o tipo de coisa que daqui a um ano ele, se ele quiser chegar onde ele quiser, não pode. Devolveu pro Alex, olha o zagueirão, pintou o gol, bateu cruzado! Carlos Miguel! Ó, com 13 minutos os caras tiveram 2 chances de gol. A gente teve uma. Peraí. Antes da primeira bola do Carlos Miguel, teve 2 chegadas do Corinthians, que Uma o Breno do Wesley. uma do Wesley e uma que o Breno Bidon num rebote do escanteio, de pé direito, Mas chuta a eles bola por não cima dele da mostraram. área e não mostraram. Não vou começar a falar da imprensa agora, porque nós vamos falar demais, mas é isso. Isso a Globo não mostra, Isso né? a Globo não mostra. Aqui, ó. Tô revoltado hoje.
Quer ajuda com a internet aí? Não sou eu, né? Definitivamente, ainda o Wi-Fi eu não consigo controlar. São 4 gols, vai daí. Olha o Yuri Alberto limpando, batendo de canhota! Foi um golaço. Bola do Mateuzinho, longa. Gol do centroavante. Do centroavante, ó. Mateuzinho, longa. Vai, Corinthians! É isso, é isso. Yuri Alberto, a marca do artilheiro. O Tatini tem assistido, não? De alegria do torcedor do Timão. O podcast. Faz tempo que eu não falo com ele. Tatini, um abraço. Carro. Coronado. Puxa pra dentro, deu uma fatiada na segunda trave. Gustavo Henrique de cabeça. Coronado tentou costurar ali, foi desarmado. Agora é contra-ataque do Dragão. Falta. Esse é o primeiro cartão do Gustavo Henrique. Falta do Gustavo Henrique. Mereceu. Olha o lance. Kaká chegou na proteção, acabou sendo o último a tocar na bola. E aí o pessoal do Atlético reclamou. Ih, rapaz, vai ter cartão vermelho pro Gustavo Henrique. Aí é sacanagem. Jogadinha ensaiada. O cara é um animal de fazer Queria ver isso. o lance. Volta aqui. Vou foi voltar. ele. Segurou. Não, ele deu... Bola fora de jogo. Mas ele segurou a bola fora de jogo. É, exatamente. Ele é um idiota de fazer o que ele fez. De novo, porque ele tem cartão cara amarelo. assume o risco. Ele é um idiota. Mas a bola tá fora de jogo. Quantas dessas a gente não viu e o juiz não faz nada? Esse é o primeiro lance, né? Aí é o lance do Olha segundo lá, aqui, cartão. ó, olha lá. Como que o O profissional. pessoal do Atlético reclamou. Ih, rapaz, vai ter cartão vermelho pro Gustavo Henrique. Como que o profissional. Sabe pode ser quantos expulso? jogadores do Corinthians foram pra cima do juiz? Nenhum. A segunda trave tá viva, não bate-rebate, ela se perde pela linha de fundo. Cruzamento do Baralhas, girou Luiz Fernando, bateu, Nossa. marcou! Wesley recebe com liberdade na esquerda. Aí é o segundo tempo já, ó. 16 minutos. Ainda Wesley. Tem uma marcação, outro na cobertura, se fecha o Atlético. Wesley atravessou pro Rodrigo Garro. De pé direito fez o cruzamento. De Golaço. primeira, o Yuri! Tatini, um abraço. Mais gols que o Caleri, mais gols que o Hendrick no ano, mais gols que o Hulk, mais gols que o... Pode escolher. Paulinho. E Alberto, um golaço do Timão em Goiânia! Inteiro tá dá aqui, pra o jogar com São Paulo. Corinthians joga Não no joga? 4-5, Tomou né? o terceiro amarelo. E agora acabou recuando, ele joga nessa segunda e única linha de fato do Corinthians. Pra Gaga. Luiz Fernando pra área. Defesaça do Carlos Miguel na cabeçada do Guilherme Roman. Da bola pra Esse cara vai fazer falta, velho. Vamos falar Disso. disso. Do Alejo, desvio na primeira trave, era o gol, Carlos Miguel! Campeão do Brasil. Foi em cima dele. Não sei se ele não Campeão do pega. Brasil que vem pro campo de ataque. Bola aqui na esquerda, Luiz Fernando. Yuri Alberto volta na marcação, ali tá como lateral. O Yuri Alberto, Luiz Fernando fez o levantamento. Kaká desviou pra trás, o gol contra! Gol! Vai, Atlético! Aniele tá. Ah, o Yuri, né? E o cara tá impedido, hein? Quem tá marcando é o Yuri. E o cara tá impedido, tá? O cara do Atlético tá impedido. Na hora que saiu o passe. Shailon, Tubarão, Max. Se fecha o Corinthians, o Atlético tenta encontrar os espaços. Max vai pro drible, joga lá dentro, Love. Danielzinho. Manda pra grande área na direção do Wagner. Love sobe junto com ele. É o Love, Love? Na segunda defesa, tem mais deu de presente pro Max. Caiu, é pênalti. O cara assume o risco, isso que é foda. 9 gols. Ele quis evitar o escanteio. Do Atlético na temporada. Ele quis evitar o Ele quis, é escanteio. isso. Só que aí ele podia chutar a bola pra lateral e ele toma o risco de jogar a bola pra área de novo, pra dentro da área de Sai novo. jogando. É. A bola escapa dele. Mas, cara, isso pra mim é uma trombada como qualquer outra. Ele adianta. O cara não ganha dele, ele põe o pé. Bruno Tubarão. Danielzinho. Shailon, Cara, já vi muito lance Tubarão. desse. O nego falar que não foi. Muito. Fecha o Corinthians, o Atlético tenta encontrar os espaços. Max vai pro drible, joga lá dentro, Love. Nossa. Danielzinho. Manda pra grande área na direção do Wagner. Love sobe junto com ele. Hugo na primeira. Na segunda. Tá de escanteio, mais brincadeira. um presente pro Max. Caiu, é pênalti. Puta cagada. Puta cagada, 9 porra. gols, é Tá de o brincadeira. do Atlético na temporada. Juvenil. Juvenil, é isso que eu tô falando. Nível. É isso que eu tô falando. Não dá pra jogar no Meu ponto é esse. sub-12. Meu ponto é esse. Pode discutir se não se Ele for dá ou um não bico foi. na bola, na É primeira bola, isso, dá um bico na bola. É isso. É isso que eu falo. Autorizado o Shailon. Partiu pra bater de pé esquerdo. Cara, ponto. Você tem um ponto positivo. O time criou mais do que os últimos jogos de finalização e o Alberto finalizou bem. O que Esse é o ponto positivo. teve o que não teve. As bolas que chegaram, a gente fez, né? Que, ó, a gente falou isso do Botafogo, lembra?
que é o jogo do Botafogo. O Botafogo tinha dado 2 chutes no gol, fez 1-0. A gente deu 3, fez 2. Aqui, ó. Tá aqui a estatística. Então, assim, cara, acho que o único ponto positivo é esse. Do que eu vi do jogo, Coronado não funcionou, Coronado não entrou, tanto é que ele foi substituído. O Garro jogou muita bola, tanto é que o lance do segundo gol, ele vai até o fim ali, cruza o Yuri marca. Mas acho que o sentimento é esse, cara. Ele ainda coloca o Moscardo no final. Ele nas substituições ali. Caramba, cara. Eu já tava... mas cara... mas depois que um a menos... 34 minutos no primeiro tempo. 70% de posse de bola. E eu vou te falar, 73% por isso que eu falei do Kaká ali, cara, que foi uma puta cagada. Só não teve mais, porque o que ele bloqueou de chute ao longo do jogo, de bloqueio, aquelas bolas que os caras estão tocando e que não conta como finalização, que olha a precisão de passe chute bloqueado, entendeu? Então assim, não, mas até aí, né? Não, a gente tem precisão de passe assim também, né? A nossa tá só aqui porque a gente tá jogando contra-ataque o jogo inteiro, né? É só bola longa. Não, mas assim, mas tem toque de bola, não é só bola longa. Não, tudo bem, é que a gente já perdeu o jogo com 90%. Não, mas eu não falei que a gente não perdeu o jogo com posse. Eu não falei que a gente não perdeu o jogo com posse de bola, mas você vê um time que que tem 64% de posse de precisão de passe, ficou dando chutão o jogo inteiro, desde o começo do jogo. Ficou, então, cara. O primeiro gol já sai em transição. A gente tem falado disso pra caralho. O Corinthians tá jogando em transição. Faz tempo. Com exceção de alguns jogos na arena. O gol do Yuri está desse jeito. É um lance, uma bola esticada do Mateuzinho pela direita. A precisão vai cair, porque é o estilo de jogo que tá. Depois que perde um cara, então, é chutão pra frente. Não vai ter passe. É bola pra frente, bola esticada, entendeu? O que mais que eu vi? Coronado não funcionou. Bidon muito abaixo hoje, fisicamente. Perdeu várias no corpo. Tanto é que depois ele troca, ele bota o Moscardo ali. Moscardo, cara, não entrava em campo desde dezembro. Foi jogar hoje. Errou alguns lances ali, mas é um cara acima da média. Quando saiu o Gustavo Henrique, ele tirou quem? Ele não tirou ninguém. Ele recuou o Raniel e deixou só o Bidon. Aí depois ele colocou o Caetano. Ele, como foi aos 34, ele levou até o final do primeiro tempo. E aí ele fez a troca depois, entendeu? Que eu não achei ruim. Aí depois, quando ele precisa mexer no meio, ele conserta e coloca o Caetano e volta o Raniel ali pro jogo. É que toda vez que a gente bota o Raniel de zagueiro... Quem tá no banco de zagueiro? Caetano. O Caetano. É que também é foda, né? Não tem muito o que fazer, né? A gente sabe. Vamos só ver aqui, ó. Aqui que pega e que é ruim pra caramba. A gente sai da zona, mas com vários jogos a mais, né? Então, partidas jogadas estamos com 8. Então, Criciúma tem 5, Cuiabá tem 7. E os 2 pontos a mais aqui, a gente estaria vindo aqui pra 13º, né? Que era o cenário que tava ali quando tava 2-0. É uma bosta, cara. É um pecado porque 2-0 fora e você toma um empate, 2-0 com a menos, né? Porque fez 2-0 com a menos. Em 2 lances bem cagados ali, individuais, enfim. Eu não vi porque daí eu já tava no trânsito vindo pra cá. Mas ele colocou o Fausto, né, no final ali. Só ver aqui na... Fica botando muito Fausto Vera, depois de 6 jogos não pode sair, né? Não, mas quem quer é o coisa. Atlético Mineiro. Não, é o Boca agora, parece que o Boca quer. Manda, cara. Eu também acho. Pelo salário que ganha pra ficar no banco, manda e traz outro cara. Mas ele colocou o Fausto aqui depois, salvo engano. Oh, meu Deus. Qual posso? Corinthians de quem? Corinthians São Paulo domingo, né? Porra, aqui, ó. Escalações. Pô, o Garro não vai jogar. Carro não joga, suspenso. Não fica preocupado, cara. Você tá Fausto Vera. Preocupado. Não, é que foi tomar um cacete na arena. Mais um, mas Então, agora vai ser isso. arena, Mas vai ser né? só isso agora. Não, provavelmente ele vai jogar com Raniel e Kaká. Eu não acho que ele joga com Caetano. Não acho que ele joga Mas com será que ele Caetano. acerta com o Ranieri na zaga? Cara, é melhor do que o Caetano. Eu acho que Raniel e Kaká é uma dupla de zaga mais segura do que o Caetano. O Moscardo tem Aí ele que vai voltar. Moscardo e Bidon? Moscardo, Bidon e o Coronado, o único meia de armação. E cadê o Coronado hoje? Coronado jogou mal, foi substituído inclusive, aqui ó. Ah, Coronado foi substituído. Hoje ele não entrou no jogo, cara. Eu não queria botar a foto dele, eu preciso de ajuda com a internet, como o João falou. não é que a internet quis dizer de pagar. Se quisesse eu te ajudava a pagar um plano um pouquinho melhor. Ah, Pra não entendi, mas travar. aí é do Era Pocket isso. Studio, tá criticando aqui, ó, Borel. Ah, vai se fuder. Porra, tô de saco cheio. Mas eu Vixe, posso te saco. ajudar com a internet também, se você quiser. Bom, obrigado.
E é isso, cara. Puta sabor amargo, porque tudo que a gente precisava depois da semana que a gente teve era uma vitória, 3 pontos, dar uma refrescada, né? Quem foi convocado do São Paulo pra... São Paulo tem muito estrangeiro, isso é bom, né? Ver se foi convocado, né? Não sei se a Arboleda foi. O Caleri não foi. A Arboleda foi, certeza. Esse cara sempre tá. O Caleri não foi. Porque é difícil o Equador ter mais que um cara bom, né? Aí o goleiro foi. O goleiro tá com... Tá lá, certo? O goleiro de São Paulo foi convocado. Foi? Foi. Não sei. É. Eu realmente não sei. Que é o time Quem é o goleiro de São Paulo? Rafael. Convocaram pra onde? Seleção brasileira. Rafael. Porra, tamo E bem. acho que é o terceiro goleiro. Mas Eu aí acho que o nosso tá escolhendo jogar no Nottingham Forest. É. Aí, quem mais que tem? Cara, eu acho que a gente é muito trouxa de Pablo Maia também acho que foi. desgastar nossa vida com tanta merda que a gente tá vendo. Não é perder ou ganhar um jogo. Perder ou ganhar jogo, já perdemos, já fomos pra Série B, já sofremos a vida inteira. É ver aquela zona que tá lá, é ver você não poder nem cultivar mais nenhum ídolo porque eles vão embora em 2 meses. Então podemos começar falando das bagunças. Acho que do jogo não tem muito mais o que falar, né? Vocês têm mais algum comentário? Não. Então acho que podemos começar falando da bagunça que foi. Por esse tema aí, Cebola, já que você trouxe, e o cara pegou muito hoje. Mas Carlos Miguel, tinha até uma discussão grande de se devia escalar o cara ou não, né? Se já não devia deixar ele treinando em separado, leva Tá pro vendido? jogo, não leva pro jogo. Cara, disse o Augusto na coletiva que não. Foi até uma das coisas que a gente estava falando antes aqui, da pergunta do Marco Belo. Ninguém pagou multa, ele falou, cara, até agora 0. Mas ele se contradiz quando ele fala que o Carlos Miguel... Ele fala, tá feliz lá treinando, mas depois ele fala, não, o Carlos Miguel falou pra mim que você recebeu uma proposta. O que eu acho que tá acontecendo? Esse negócio aconteceu, o burburinho começou na quinta-feira, lembra? Lembro. Quinta-feira, à noite, fim do dia. Sexta-feira teve a trolha toda. Se eles acertarem... O primeiro nome foi Nottingham Forest, que apareceu. E aí depois parece que o West Ham entrou na parada. Então assim, final de semana ele talvez tenha definido pra onde ele vai. Ah, beleza, é com o Nottingham Forest, tá bom. O pagamento da multa, porque tem que cair o Pix, né? É isso, tem que cair o Pix, a multa é 4 milhões de euros, caiu lá. O cara depositou, acabou. O depositar não é simples, porque é transferência internacional, o cara tem que fazer Swift, o cara tem que fazer aquelas porra toda, não é simples. Cara, hoje foi o segundo dia útil. Se tiver mesmo, até o fim da semana, no São Paulo ele não joga. Se tiver fechado, né? Se verbalmente estiver fechado e tudo indica que tá, eu acho que é só uma questão burocrática da transferência. Falou que foi o Kia, né? Esse goleiro tem todo o perfil internacional, mas o Corinthians não conseguir se blindar ao mínimo, sabendo que o Cássio era iminente a saída ou não. Sabia que tinha uma queda de rendimento, você tem um goleiro reserva que é um avião, você chega pro seu preparador de goleiro e fala, e aí? Pô, o cara é um avião. Então vamos meter uma multa lá em cima. Você vai ter que perder o cara, perde o cara por 30 milhões de euros. Só que daí falam que o empresário não aceita isso, me ajuda pra vender o cara. É tudo amadorismo, cara. É tudo rabo preso com... Então, o que eu ontem na entrevista ele deixou meio... Ele não falou, mas eu entendi. Eu fiz o meu entendimento que foi o seguinte. Existia um diretor de futebol, que é o Rubão, que no caso acho que ele queria falar que era o Rubão, que ele falou, eu dei autonomia pro cara chegar lá e o cara tem que ver todos os contratos de jogador. E o que ele deixou entender é que isso não foi feito de uma maneira certa pelo Rubão. E aí... Mas o contrato foi renovado no passado. Não, então, eu sei, mas de olhar pra fazer, tipo, aqui tem risco, não tem risco, vamos lá sentar. Isso que ele falou ontem. O contrato foi do passado. Mas visto isso, tanto que ele falou o seguinte. Quando teve o contrato do passado, a primeira coisa que ele sentou, ele falou na coletiva. A primeira coisa que ele pediu quando ele ganhou a eleição foi, vai lá e vê o contrato de todos que vão jogar a copinha. Porque eu não quero correr risco de um cara na copinha se destacar e eu perder o cara. Quando eles viram, tinha uma situação de um cara que o contrato vencia antes da copinha. Aí ele falou, ou renova, e se não renovar, nem joga a copinha. Não joga a copinha, porque vai fazer o nome em cima do coelho, então ele tava certo. E o que ele deixou entender que logo que ele assumiu, era pra ter revisto todos os contratos dos profissionais. Que é meio óbvio, né? E aí parece que quando ele fala do traidor, talvez ele joga o Rubão no meio desse negócio, dizendo que o Rubão talvez não
não fez o trabalho que queria fazer, etc e tal. E não foi visto. Eu duvido muito. Eu acho que eles viram essa porra e deixaram num risco de achar que o Cássio não ia sair. Dá pra segurar o cara e dá pra... eu não sei. De verdade, o lance do Carlos Miguel pra mim, o lance do Carlos Miguel pra mim, não sei o que você vai falar. não tem absolutamente nada a ver, na minha opinião, com essa diretoria do ponto de vista de contrato. Foi passado que fez a merda. Não. E nem a questão de rever ou de não rever. Vamos, cronologia dos fatos. Janeiro de 23 ou dezembro de 22, diretoria do Duílio senta pra renovar com os caras. Eles assinam o contrato que até o final desse ano a multa é 50 e a partir de janeiro desse ano a multa é 4. Eles assinaram esse contrato. Então, a administração entra esse ano com esse contrato vigente. Se você quer mudar isso daí, você tem que chegar com o Carlos Miguel, o empresário do cara, chegar com ele e falar assim, cara, vem cá, precisamos sentar e renovar. Beleza. Vamos ficar com essa informação. Aí é um erro. Por que é um erro? Quando o contrato tá vigente. Tá vigente, só que você tá vendo que o goleiro tem potencial, você tem que ver que o goleiro tem potencial, chegar e falar, já tem que sentar com esse cara, fazer igual o cara da copinha. Se não sentar com esse cara, esse cara não vai jogar. Eu concordo. Não, mas ele não vai jogar. Calma, ele é goleiro reserva. Não, mas ele tem potencial pra jogar. Calma. Eu tô calmo, cara. Eu sei, falando, quando eu terminar de falar, você fala. Não, mas eu tô falando da cronologia dos fatos. Eu já entendi a cronologia, mas já tem um erro aí. Não tem. Sabe por que não tem? É isso que eu tô tentando te explicar. O Thiago Leifert fez a coisa. Sabe qual que é a multa do Bento? Que é o Bento, o titular da seleção. 15. A multa do Bento é 15. A multa do Bento é 15. A multa do cara que é reserva no Corinthians é 4. Eu acho um absurdo. Eu, particularmente, acho um absurdo. Principalmente nesse cenário. Mas coloca em perspectiva de valores e o que o cara tá jogando, que o contrato está válido. Beleza. O que a gente tava falando há 2, 3 meses aqui? Há 3 meses atrás, a gente gravou aqui falando o quê? O que a diretoria do Corinthians estava fazendo com o Cássio? Eu entendo, mas eu acho que tem um ponto que é o seguinte. A culpa é da diretoria passada que assinou o contrato. Se você em janeiro viu que tem essa merda, você sabia? Aí eu tenho um ponto que eu acho que é isso que você queria falar. É o seguinte. Amigão, porque o cara era reserva. Mas sabe do potencial do cara, né? Reserva, mas você tem que saber o potencial. Sabe o potencial, o cara é reserva. Você tem uma situação do Cássio que vai sair no final do ano. Aí você faz assim, você vai fazer uma leitura. Cara, se eu boto esse cara pra jogar, o cara vai se destacar e vai valer 5 de merda. Eu tenho que fazer esse cara o quê? Eu tenho que dar um gelo no cara. Que eu chamo o cara e falo o seguinte: se você não renova comigo nessas condições, vamos sentar aqui, as condições são essas, eu quero negociar com você. Se a gente não fechar isso nos próximos 10 dias, nem no banco você vai. Porque é 5 milhões já é perdido. Entendeu? Se você faz como negociador, o que eu tô falando que faltou, experiência de negociação. Visão. Se você pega um cara que sabe negociar, malandrão, ele bota... Porque naquela época não tinha proposta, ele não tava se destacando, não tinha pressão do Cássio. Ele quer jogar. Se você faz isso com o cara lá atrás, você poderia ter feito diferente. Eu acho que isso faltou. Então, mas é por isso que eu tô querendo colocar as coisas na cronologia, porque olhando pra trás, eu concordo com você. Só que a cronologia não foi essa, porque há 3 meses atrás a diretoria tava fazendo algo que uma boa parte da torcida queria, que era renovar o contrato do Cássio. Ou pelo menos abrir negociação. Pelo menos entender o que o Cássio queria. Junto com esta porra, imagina o seguinte, ele tá fazendo isso e ele tá olhando o contrato do reserva. Ele tá olhando o contrato do reserva. Ele tá vendo que a situação é essa, porque isso já era sabido. O contrato tá lá na gaveta, alguém tá olhando. Junto com isso, o Cássio começa a falhar, jogo após jogo. Alguém falou, eu quero o Donelli? Imagina aí, como diretoria, imagina, a hora o Cássio começa a falhar em sequência. Ele falou, cara, desde o jogo do Juventude, no começo do Brasileiro, nós estamos falando de março, abril. O cara começa a falhar. Aí o Cássio falha e a diretoria fala, não, o meu reserva aqui não joga, quem vai jogar é o Donelli. Você entendeu o que eu quero dizer? A gente precisava botar, eu como diretor de futebol ali sentado, ou como cara da comissão técnica, eu preciso botar o cara que tá melhor. Mas que muda aí eu não boto o cara... Mas que muda isso? Cara, muda, porque assim, o contrato tá válido. Eu tenho meu goleiro titular. Mas não muda nada, a gente tá reavaliando o contrato. Então, mas aí nós estamos fazendo uma análise, o que eu quero dizer é o seguinte, a análise tá certa, só que é uma análise de obra pronta. Não. Agora eu olho pra trás e falo puta, eu deveria ter visto. O goleiro titular era o maior ídolo, jogando. O cara começa a falhar, aí eu não ponho ele pra jogar pra renovar o contrato. Não, mas eu vou pensar no médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Eu tô com um cara aqui que é o seguinte, já tá o contrato certo, é 5 milha, foi pro espaço.
4. Certo? Pior que Certo. 4. Aí o cara fala assim, ele tem potencial, tô vendo ele no treino, para um caralho. Para um caralho. Depende do Cássio, janeirão. Isso. Eu preciso travar esse cara aqui no Parque São Jorge. Aí eu falo, eu não te Calma. relaciono se você não renovar? É lógico, porque ele vai sair de qualquer jeito. Porque aconteceu agora, eu falo pro cara assim, se você não renovar, você precisa pôr uma não pressão. joga. Você precisa pôr Tem uma que botar pressão antes do cara jogar. Você tem um avião na reserva. Se o cara não tem, se você não tem uma comissão técnica de goleiro, eu trabalho com performance. Se eu vejo um avião ali, eu falo... Ó, vou dar exemplo de Fórmula 1. Tem um piloto chamado, só o paralelo, que aconteceu a mesma coisa. Piloto chamado Oscar Piastri. Oscar Piastri ganhou Fórmula 3 primeiro ano, Fórmula 2 primeiro ano. Cara fenômeno. Piloto reserva da onde? Alpine. Chegou pro Alpine e falou assim, aconteceu uma coisa. Eu quero andar. A Alpine falou, não vai dar, você é muito novo, segura aí. Multa rescisória do cara. Igual do Bélgica Miguel. O que aconteceu? Não botaram o cara, não botaram pressão no moleque. Assinou com a McLaren, por merda, foi com a McLaren e jogou. De novo, os caras da Renault são até hoje criticados. O cara perdeu puta de um talento porque não soube fazer a pressão na hora certa. Ou tomar decisão. É igual o Corinthians. Porque se ele chega pro Carlos Miguel e fala o seguinte, eu olhando como empresário, o Cássio já era, morreu. Esse cara tem um potencial do caralho. Eu falaria, cara, ou você não joga, e se você assinar comigo, eu te prometo que nessa temporada você vai começar a jogar. Ele não, Você não pode deixar um avião desse que ele vai fazer, ou ele vai fazer vitrine no Corinthians. É isso, e vai sair por merda. Ou ele vai fazer. Você já sabe que ele é um avião. Isso. Ele vai performar no jogo? Ninguém sabe, mas os caras sabem do potencial do cara. Ele já tava performando o pouco que ele O jogou pouco ano que ele passado. jogou, Ele já ele tava já performando. Tanto que a gente Isso a gente já sabia. A gente queria ele de E titular. aí a análise do time, a análise do goleiro, do treinador de goleiro é o seguinte: o meu goleiro titular histórico, o maior goleiro da história do Corinthians, tá caindo. Eu tenho um moleque que foi a análise que você fez aquele dia lá, que você trouxe aqui, que o Cássio tava defendendo muito menos do que o Thiago Leifert fez lá. Eu tenho um potencial aqui que é absurdo. A hora que esse cara assumir a titularidade do Corinthians, ele vai explodir. A única chance que eu tenho é ganhar dinheiro com esse cara. Ou meter uma multa que o gringo fala, pô, tá 40 milhões de euros, não vou pagar. Aí o empresário não quer. O empresário não quer, ele podia ser vitrine no Internacional, ele podia ser vitrine na puta que pariu. Vai ser vitrine fora. Não vai dar esse gostinho pra gente de jogar 3, 4 jogos, da minha filha chegar e falar, papai, que legal, temos um goleirão agora na beira do campo e não tem mais o goleiro amanhã. Isso é falha da diretoria, isso é falha de administração, isso é falha de planejamento. A passada foi filha da puta. Ponto. Lógico, mas isso não muda. Quem mais fudeu, eu acho que quem mais fudeu o Corinthians é a gestão passada. Pronto, acabou. A gestão passada foi os últimos 15 anos, talvez de 15 fez 4 ok e os outros 10 fudeu o Corinthians. Mas visto que o cara assumiu com essa pica, se ele chega no Carlos Miguel em janeiro e fala, tó os 800 pau que você quer. Isso. Ele levava a multa de novo para 50 milhões. Isso. E antes do cara jogar. E aí a aposta que ele faz, porque ele paga o seguinte, ele paga 2 milhões no Coronado, que é uma dúvida do caralho, e tá tudo certo pagar, não acho que é ruim não. Mas ele não foi capaz de um cara que ele vê, que era muito mais fenômeno com o Coronado, e não fazer uma proposta pra segurar o cara. Eu concordo. De uma posição de um goleiro que a gente sabia que ia aposentar. Não, mas que do nada o goleiro pede pra sair no meio. Eu só acho que teve circunstâncias. Eu só acho o seguinte, cara. De todas as cagadas que essa diretoria fez, de todas as que ela fez, essa pra mim é a menor. Do ponto de vista de gestão de contrato. Independente se o Cássio pediu pra sair no meio ou não. Puta, cara. Independente ou não. Pensa como investimento. Porque é o seguinte, ó. Pensa como investimento. O Cássio não sai. Eu vou pensar que o Cássio não vai sair, mas eu sei que vence no final de 24 e o risco dele parar, que eu também não quero renovar do jeito que ele quer, é grande. Quanto você vai pagar de salário por esse cara? Vou fazer conta que a gente faz de empresa. Ele ganha 200 pau, ganhava, né? 200 pau. 200 pau. 200 pau. Eu vou levar pro salário do Cássio pra ele sentir que é a mesma posição. Você vai ganhar 800 pau por mês. Porra, beleza. Faz a conta aí. 600 vezes 12. Quando dá? Dá 6. 10, 7 pau e 200. 7 pau e 200. Se eu já levar a multa do cara de 5 milhões de euros pra 10 e o cara sair no final, já tá tranquilo. Eu tenho um goleiro. Então, cara, valeria a pena já lá fazer esse serviço. Aí sabe o que é? Sabe o que a gente já tá falando? Vale a pena pagar 800 pau pra um cara que é reserva naquela oportunidade. Aí, sabe outra coisa que ia acontecer? Primeiro jogo relacionado, Cássio titular, nessas circunstâncias. Cássio titular, Carlos Miguel não é relacionado, porque tá discutindo contrato, a diretoria, tal. Donelli, Cássio sai, Cássio machuca, não sei o quê, entra o menino, todo mundo ia cair de pau. Então, assim,
Porque o Carlos não ia estar no banco. Você tá criando cenário, você tá criando Não, mas cenário. vocês também. Não, mas, não, ô Cebola, não, vocês mas, estão cara- analisando o negócio atrás. Sabe por quê? Porque nenhum de nós aqui, enquanto tava a trolha do Cássio, vai renovar o Cássio, não vai renovar o Cássio, não sei o que lá, nananã, ninguém falou. Precisa olhar o contrato Eu do não Carlos trabalho Miguel. lá. Não, Eu mas sei. Eu não trabalho lá, eu eu não sei, sou mas diretor eu não vou do Sabe o Corinthians. que nós falamos? Não, eu discordo. Então beleza, A gente. gente, não, calma, a gente não viu o contrato, mas a gente concordou em uma única coisa Que desde ele dia é 1 de titular. janeiro. A hora que ele saiu, a hora que o Cássio saiu, a gente falou, precisa ver o contrato do Carlos. Não, o seguinte, Mas não é ó, nossa função calma, essa. ó, Ah, Peta, Então tá, não, então mas parou. não, Então claro, Peta, então a gente não precisa falar do jogador, do treinador, porque eu não sou eu que Eu jogo. quebro esse contrato. argumento, Porra, eu quebro esse nós estamos argumento. discutindo aqui. Eu quebro esse argumento. Só porque eu não tô lá, não posso Não, criticar. calma. A gente não tem que pensar na Não, parada. eu vou quebrar o argumento. Que Contrato, isso? a gente não tem como saber. O que a gente tem como saber, que a gente concorda desde o dezembro pra frente, é que o cara tinha que ser titular. Isso basta pra querer renovar com o cara. Mesmo pagando 800 pau, porque a gente ia falar, ainda bem que renovou. Porque querendo ou não, na devida proporção, ele é um Neymar de gol. Eu concordo. É isso, então assim, Beleza. então tem que apostar. Tá bom, beleza. Agora, sabe por que nós estamos discutindo tudo isso? Porque essa discussão toda do Carlos Miguel, pra mim, tem duas esferas. Uma é a que nós estamos falando. Uma é essa que nós estamos falando. Fez, não fez, poderia ter feito. Vocês têm a opinião de vocês, eu tenho a minha. Eu discordo, vocês têm a visão de vocês, tá tudo certo. Sabe qual que é a outra esfera? A postura do cara. Aí é outra coisa. Então, é mas outra que coisa. eu gostaria de discutir. É Porque outra não coisa. fosse a postura do cara, a gente não ia estar tendo essa conversa. É Vocês outra concordam coisa. comigo? Aí eu acho o seguinte. Aí eu concordo. Eu como corintiano, se eu fosse o goleiro e fosse corintiano, eu não ia fazer isso. Não ia, porque se o cara me oferecesse 800 pau e botasse na multa 30... 4 anos. Mesmo agora, deu todo esse pau. Hoje, ele tá nessa situação, igual aconteceu pra ele. Falar que ofereceu 800 pau pra ele agora. Sabe o que o empresário dele fala? Só um parênteses. Não, então, mas que eu é falo. importante, um parênteses. O empresário dele chega e fala assim: isso aqui tá uma barca furada do caralho. Não, beleza, mas, Só então, que os mas caras se eu tão- sou tão corintiano atrasando roxo. salário. Não, se eu sou corintiano roxo. Mesmo assim, Ju. Não, mas tudo bem, talvez eu pensaria. E eu acho que eu ia pensar em ficar. Eu acho que por causa do Corinthians. Se eu fosse do jeito que eu sou corintiano roxo hoje, igual a gente é. Mas ele não é. Ele não é. Esse que é o ponto. Não é. Ele não é. Então, Então, tira o corintiano ninguém roxo, é. pensa você, profissional, Profissional. goleiro, 3 anos na reserva. A primeira chance que você Vai tem embora. é num clube desse tamanho, você senta vai lá embora. com a gratidão da torcida, com o respaldo Vai que a embora. torcida tem pra você errar, falhar, pegar, Vai não embora, pegar. vai embora. Pro Nottingham Forest. Vai. Se você é empresário do cara, Quanto ele você vai vira pôr pra no ele. bolso? Quando eu vou no Quanto ele bolso? vai pôr no bolso? Vai embora. A gente já embora. discutiu a parte, a gente já embora. discutiu a parte do negócio. Nós estamos discutindo a outra parte. Então. Não é mais o quanto vai pôr no bolso, porque isso a gente já sabe. Agora nós estamos discutindo a outra parte, Ele vai que é, embora. que é a esfera Ele é da corintiano. visibilidade Ele é dele. corintiano. Não, profissionalmente. Não, Eu tô falando profissionalmente. Então, oficialmente, ele vai fazer conta, ele vai embora. Ele vai embora. Então, mas não é conta, é isso que eu tô falando. A conta pra mim tá na parte Não, o do gestão, profissional, de o profissional contrato. ele vai embora. Você acha uma oportunidade Sabe por que ele vai melhor? embora? Sabe por que ele vai embora? Porque É. é o seguinte, eu tô com um time que não consegue sair da zona de rebaixamento, que tem uma puta de uma diretoria que tá atolada até a lama, Que tem atrasa salário, atrasa salário, tem 2 bi. Qual a perspectiva que eu tenho aqui? Se eu não sou corintiano e vou ganhar lá fora, eu tenho salário pago, em euro, libra, tudo bonitinho. Ele não é corintiano, ele vai Não, embora. e outra, se eu me Vai machucar, embora. o empresário fala, cara, se eu me Vai machucar, embora. se você jogar 2, 3 jogos mal, se você não for bem, a torcida do Corinthians, ela ama, mas ela vai te pôr pra fora. Você acha que você tem estabilidade aqui, você não tem. Lá fora você vai ter uma visibilidade europeia. O cara Conta uma sabe do história, potencial do cara. Não, o cara sabe do potencial do cara. Sabe. O cara fala, você vê, o Cássio ficou 12 anos aqui, ele foi pra uma Copa do Mundo e tal, mas você vai explodir na Europa, daqui a pouco você é goleiro do City. Daqui a pouco você é goleiro do... O cara conta essa história pra ele. Pode ser que ele não seja goleiro do City, pode ser que ele não vá a lugar nenhum, mas o Mas empresário... eu olhando ele, vai. Não, e o empresário dele fala Não, assim... não, pelo potencial Não, dele. eu olhando o Lula- Danilo. o Lula. Não, Lulinha. eu olhando o Danilo, que era meia do Palmeiras aqui, eu almocei com um amigo palmeirense meu hoje. Danilo. Ia deitar. Ia deitar. Sabe onde ele tá? Não sei. No Nottingham Forest. Sim. Ele tava sendo convocado pra seleção brasileira. Ele tá na Copa América? Não tá. O Guardiola tá chamando ele pra Não, jogar? beleza. Não tá. Então, assim, por isso que eu tô falando. Esquece a grana, o quanto ele vai ganhar. Esquece. Agora nós estamos falando de uma parte que é Gestão muito de mais carreira. subjetiva. É muito mais subjetiva. É gestão de carreira, é visibilidade, é uma questão de relação com torcida, porque é uma profissão completamente diferente. Quando você tá lá fazendo planilha e acerta uma conta, não tem 30 mil pessoas batendo palma, ô Joel, ou quando eu faço uma venda e toco o sino, ô Peta, cara, é um esporte completamente diferente. É uma profissão completamente diferente. Existe uma relação da tua profissão com a torcida que, na minha visão, qualquer profissional, eu não tô falando por causa disso daqui, eu não tô falando de eu ser corintiano ou não ser corintiano, eu tô falando da relação que os jogadores têm ou deveriam ter. É isso que eu quero colocar em discussão, porque sempre vai ter essa esfera. O cara querer ficar,
o cara não querer ficar, porque isso impacta na carreira. Eu acho que ele Tão vai... simples quanto, essa é a minha eu visão. acho assim, acho que ele vai meter uma grana no bolso na transferência e vai ganhar um salário maior lá. Mas não é. Aí, o financeiro. Aí quando ele bota as outras questões, tudo que o clube tá passando, se você ver a entrevista do Fábio Santos ontem à noite, hoje de manhã, vai tomar no cu, tem que pegar o Fábio Santos e dar um couro nele na rua. Então. Você viu a falou? entrevista Eu vi dele? trechos. Porra, o cara arregaçou o Corinthians, cara. O cara teve a cara de pau de falar que o Corinthians tá tipo, cuspindo no prato que comeu. Mas falando como? Na diretoria atual. Como é que segura o Carlos Miguel com o Cássio saindo do jeito que ele saiu? Porra. Sendo que o Cássio foi um puta de um cuzão na saída. Sabe, assim... Independente da zona. Hoje, eu escrevi lá, traíra. Porque o cara devia ter falado que ele ficou 10 anos no clube, que ele sabe quem destruiu o clube. Que não foi esses caras de agora que estão aqui. Tem vários defeitos, mas não foram esses caras. Quem destruiu o clube foi o passado. E hoje ele passando pano pro passado... E provavelmente faz churrasco com os caras. Né? Porra, puta de uma palhaçada, cara. Então você vê até que quem tava lá... Aí você entende, a panelinha, né? Cássio, Fagner e ele. Não estavam jogando a favor desses caras que estão aqui hoje. Da diretoria. Porque ele dá essa entrevista. Ele, como comentarista da ESPN, ele nunca poderia ter feito o que ele fez hoje. Nunca poderia ter feito. Ele tem que fazer isenção total e ser como se fosse um jornalista. E não um cara que participou lá pra meter pau nos caras. Então, mas ridículo hoje, cara. O empresário chega pro cara e fala assim, ó, você vai pra Europa, você vai jogar a Premier League, você vai jogar contra, você vai jogar contra o Guardiola num jogo, você vai defender bola do Haaland no outro, você vai enfrentar o Real Madrid, não sei aonde, se tiver um jogo, sei lá. Mas o cara conta uma história maravilhosa na Champions. Mas esse time nem vai pra Champions, né? Mas não vai. Não vai. Mas ele conta a história da Premier League. Briga pra não cair lá também, tá? Duas temporadas seguidas. O Scarpa foi pra lá e não jogou, né? Não, então, bateu e voltou. Murilo tá lá, foi eleito o melhor jogador do Nottingham na temporada. Bem, né? Mas os caras contam história. Aí precisa contar a história que o Murilo ligou pra ele também, né? Que animal, vem que eu tô jogando pra caralho, sabe? Ligou? Tem isso também. Não, pode amigos, né? Então. Deve ter jogado junto. Jogaram juntos. Então, aí o Murilo chega lá, os caras perguntam como é que é esse cara? Pô, esse cara é um fenômeno. O que me mata nessa questão é o seguinte: se você tem um mínimo de profissionalismo, quanto que gera de dinheiro um clube como o Corinthians? Quanto que roda de dinheiro? Quanto que é o salário dos caras? Você tem analista de desempenho, você tem analista de performance, você tem analista de comportamento, você tem psicólogo, você tem tudo. O cara tem... A gente que tá no podcast, cara, eu não trabalho com essa merda, eu trabalho com outra coisa. Eu não tô vendo lá o dia a dia do Corinthians, os caras estão vendo. O cara tem que ter um mínimo de planejamento de falar, esse cara aqui é um avião, o potencial desse cara é gigante. Ou amarra ele. Vende por 20 milha no mínimo. Isso, amarra ele com uma multa. O cara fala assim, não, multa de 50 eu não faço. Pô, vamos fazer uma multa de 20. Uma multa de 20. Ó, eu aumento o salário dele progressivo esse ano, até o final do ano o Cássio vai encerrar a carreira. A gente vai ter que encerrar a carreira do Cássio. Porque o Cássio a gente não vai renovar. Ele vai ser titular aqui e fecha uma multa grande, ou nem dá ilusão pro Corinthians. Ou nem dá ilusão, tira o cara do Corinthians. O que eu acho da diretoria que cagou agora? Aí nós temos o Real Madrid. Vamos pegar o Real Madrid? O que o Real Madrid faz com jogadores igual o Cássio? Ele aposenta. Chegou pro Modric e falou, Ancelotti, é banco ou você vai embora. Por quê? Porque o Real Madrid força o cara a ir pro banco pra botar os caras. Então, é amadorismo. Quando você pega um Real... puro amadorismo. É puro amadorismo, falta de planejamento e de visão. Então, o Modric foi pro banco, entra quando precisa, tá aceitando a função dele. E o Toni Kroos parou por quê? Porque não tinha mais lugar no Real Madrid. Tava claro, mesmo com aquela bola toda, precisamos renovar o elenco. Nós estamos comparando com o Real Madrid, nós temos que comparar com Não. Eu tô falando de gestão, atitude de gestão. Você pode ter uma gestão igual. Atitude você pode ter igual. Jogadores são diferentes, mas a atitude é igual. Chegou pro Kroos, igual falou pro Cássio. Cara, beleza. Essa porra aqui tem 100 anos, 110 anos. Essa porra tem que durar mais 110 anos. E eu preciso renovar. Você fez a tua história, fazer a tua estátua, faz o que você quiser. Mas você não joga a partir de março, você não joga mais. É o Carlos Miguel. A gente tem um puta avião e a gente já tá super bem. Nós voltamos pra questão. Eu acho que vocês têm a visão de vocês, eu tenho a minha. Quero voltar pra questão da postura dele. Errado. Porque a gente... Não tem certo ou errado. Eu realmente não acho que tem certo ou errado. Eu só acho que a gente começa a normalizar um tipo de comportamento. Eu não sei, com um amigo palmeirense meu hoje. E o que os caras estão aqui? Sorrindo, que a gente vai, lógico. E sabe quando nós vamos ganhar outra Copa do Mundo desse jeito? Nunca. Nunca. Porque é exatamente esse tipo de coisa. O Danilo pega e vai embora, a gente acha que é legal. O outro pega e vai embora, e o nosso futebol faz assim, ó, porque a gente acha que o Nottingham Forest, o Dinamo de Kiev, a puta que pariu pode vir aqui levar os nossos melhores talentos, e a gente acha legal porque o cara vai encher o cu de dinheiro, o cara não sei o que, né. Isto posto, pra mim, o que ainda agrava a questão do Carlos Miguel,
quando eu comparo com o Danilo, quando eu comparo com o próprio Murilo, cara. Cara, mas O próprio ó, Murilo, o cara fez 8 jogos como titular, cara. Murilo? Não, o Carlos Miguel. Ah, o Carlos Miguel. Desde a saída mas do ó, Cássio, eu ele fez posso 8 falar, jogos. eu concordo com você. Mas só pra concluir, Joel, só pra concluir, a gente falou no jogo Cara, no jogo com o Botafogo, que o Fagner sai machucado, que ele recebe a faixa de capitão, que eu entrei lá do estádio. E depois ele dá pro... Quem entrou foi o Romero, dá pro Não, Romero mas no depois. jogo, lembra que Um antes dele, dá pra jogo ele, antes, aí a gente fala, cara, quem será que vai ser o líder? Quem será que vai Ranieri. ser? Ranieri e tal, não sei o quê. Jogo seguinte, pum, cara de capitão do time. 3 anos na reserva. 3 anos na reserva. Porque aí, uma coisa que ninguém fala e que eu li em algum Twitter, quanto esse cara, ele é o goleiro que ele é hoje, Por causa do Corinthians. porque ele treinou 3 anos com o um dos melhores goleiros da história do Brasil. E o preparador de E o goleiro. preparador Mas de goleiro. ele fala isso na entrevista. Então, ele fala isso na entrevista. Ele e fala ele assim, dá eu vim entrevista- pra cá porque tinha o E ele preparador dá entrevista- o Marcelo, o preparador de goleiro, e porque eu ia conviver com o Cássio. Então isso já foi caso pensado lá atrás. Ele falou, cara, eu vou lá... Planejou carreira. Planejou carreira. Quem não planejou carreira foi a diretoria do Corinthians. Então, Mas é isso que eu falo. E a postura dele? É horrível. Eu acho assim, não acho horrível. É a escolha Não, dele. não, Eu acho falar? burrice. Nós vamos normalizar? É só mas isso, eu acho o burrice. meu problema hoje, É que- o meu problema não é o jogador. Meu problema é o sistema hoje de empresários, que os caras são sanguessuga do cacete. Eu imagino um cara, você tem uma consciência, você teve uma educação privilegiada. Você teve, eu tive. Esses caras, a história do Carlos Miguel, quando você lê, A mãe dele falou, mora, ele tinha o 8 cara, anos de o cara idade. não tem o que... Eu tava lendo uma entrevista do Tietê, que jogou no Palmeiras lá, né? É. O cara contou, sabe a história dele, que ele tava no... Lembra do Corinthians, foi do Audax lá? Uhum. Ele contou que quando ele era no Audax, que treinava no Audax, ele não tinha dinheiro pra comprar doce de leite que o cara vendia na rua do Audax. E o cara dava doce de leite pra ele e falava, me paga quando dá. E aí ele falou que um dia aí o Cuca ligou pra ele não sabia. Ele falou, quem tá falando? É o Joãozinho, não sei o nome do Cuca. Ele não sabia quem era, ele se emocionou. O que eu quero dizer? Esse cara o cara não tem nenhuma perspectiva. E aí quando o cara vê essa grana, ele fala, eu não posso deixar sair. E o empresário, que é um filho da mãe, ele não tá preocupado que o cara vai ter visibilidade da seleção lá ou não. O cara fala, não sei se ele vai se machucar, deixa eu morder o meu agora. E o cara vai ser, ainda vou ser empresário dele lá na frente. Se der sorte, eu vou ganhar mais dinheiro, mas eu não vou perder agora. E ele chega nesse cara que não tem preparo, o cara confia no empresário, porque foi ele que levou pro Corinthians, ele que me deu um apartamento bom, ele que me paga o jantar com a minha namorada, e o cara acha que ele é o cara, o coach dele. Quem paga é o Corinthians, né? Quem paga o salário, eu entendi o que você quis dizer. Entendeu? Mas Quem paga o foi Corinthians. esse cara que salvou minha vida. É isso que ele vê. Então, mas aí sabe quando esse Carlos Miguel, sabe quando ele ganhou alguma perspectiva na vida, nessa vida fodida que ele teve, que ele passou na base do Inter, do não sei o que, sabe quando ele teve perspectiva? Quando há 3 anos atrás a gente vai lá e fala assim, ó, vem cá, eu quero que você seja reserva do meu time, e ele começa a ganhar 100 conto por mês. Eu não acho Aí, ele começa a entrar no passado e a torcida faz assim nele. Com um dos maiores ídolos do clube ali, a torcida já abraçava o cara porque viu o potencial técnico. Tem o scout, tem a parte técnica. A torcida abraçou o cara. Nos poucos jogos que ele fez no ano passado. Aí ele começa a entrar esse ano. Ele deu aquela entrevista coletiva numa zona mista na Arena Corinthians. Eu lembro. Que inclusive, ele critica o repórter. Que ele fala alguma coisa do Cássio. Ele fala, respeito do Cássio, não sei o que. Ele fala assim, eu tive muita proposta e eu escolhi estar aqui. Ele fala desse... Cara, faz 2 meses. A gente entregou essa perspectiva. Aí o cara entra e faz 8 jogos e aí agora ele descobriu, porque aí saiu na imprensa, né? Eu não acredito, pra mim tudo que sai eu tomo como mentira, que ele falou pro Augusto que ele acha que o Corinthians tá Amazona. Ele descobriu que tá Amazona agora, 3 anos atrás. É mentira. Então assim, esse tipo de postura pra mim, cara, é um tipo de caráter que, cara, pega as coisas e mete o pé. E vai fazer falta, porque ele fechou o gol hoje. Vai fazer falta. Então, aí, tecnicamente, vai fazer falta. Mas assim, numa boa... Aí o empresário dele quem é? Sei lá quem que é. Mas viu? não é do... eu não sei se é do... Mas você viu o Corinthians, quanto deve pro cara? Então, mas deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se é do... Deve, não tava pagando empresário. Então, eu não sei se é, mas ele devia pro cara, não pagava o cara. Aí você pega esse discurso dele, que é uma zona, e hoje eu escuto o Fábio Santos falando aquilo... É tudo sacanagem, cara. Então, mas deixa eu te falar. Eu tenho certeza que teve influência de jogador em cima do Carlos Miguel. Sai daí que isso aí é uma zona do caralho. É o empresário também falando, cara, vaza dessa merda, porque... E aí, de novo, o cara, eu acho também a postura dele errada.
Mas eu acho que ele acredita muito mais no empresário dele, que pra ele pode ter salvado a vida dele, foi quem me arranjou pra ir no Corinthians, ele que tem do que no Augusto e Cara, na torcida. É triste, mas é o que o Augusto falou ontem. Eu não acho o Augusto um bom presidente. Mas ele falou numa entrevista que semana passada ou ontem, não lembro, que ele fala: o jogador meu do Corinthians não vai sair mais barato como se anteriormente. Então, se você profissionaliza e faz contratos bem feitos, a chance de a gente perder um cara tá todo mundo, é grande. Todos os contratos Porque assinados pela diretoria se dele, tá fosse- tudo em 100 milhões. Todos. Isso, de então, todo mundo. não tá Esse errado. não foi, ele não conseguiu renovar. Agora- o cara tem uma postura de cuzão Agora e tá indo embora. Agora É você esse meu acha, ponto. Você acha assim? Esse é meu ponto. Você acha que o Murilo ia ser vendido, alguém ia pagar 100 milhões de euros no Murilo? Não, mas você abre negociação, assim como o do Wesley. Mas não ia pagar. Não ia pagar. Ia pagar 100 milhões no Moscardo? Não iam pagar. De euros? Não iam pagar. Não ia pagar. A chance desses caras ainda estar no Corinthians, e se você segura o cara, a gente já tá com um time muito diferente. Sim, que é o Wesley, que é o caso isso, do Wesley. É isso aí. É o caso do Wesley, então, do Bidon. a questão que eu acho hoje que acaba com o futebol, ela é menos do jogador e muito mais de caras que usam o clube, seja diretores, né, esses caras aí da antiga gestão, que junto com o empresário montam um esquema. Eu concordo. É isso. Quem vai pra campo é o jogador. Por isso que eu falo do caráter dele. É o empresário. Tem toda essa... Se ele fala assim, cara, eu quero jogar aqui. Ele joga, você concorda? Porque senão, como é que a gente montou o time da Série B quando caiu? Foi a base do time que foi campeão 4 anos depois. Eu entendo, Da Libertadores eu sei, Mundial. mas- o Mano Menezes mas largou ele- o Grêmio no o G4 cara- e veio o cara não é treinar. instruído. Chicão. Você é um cara não é instruído. Você não vê carregando a Mega Sena perto de 2 anos? Deixa eu Não tem instrução. tentar falar. Como Vou é que a tentar gente falar mais, monta vou os tentar times falar mais uma vez. Nas merdas em que a gente já viveu. Não consegui ainda. Vamos tentar na próxima, eu consigo falar. Vai. Cara, tô tentando falar faz meia hora e não consigo falar, meu. Pode falar. Caralho. Depois você vê no vídeo aí. Cara, o sistema já é corrompido há muitos anos. Eu convivi com os empresários os maiores empresários do mundo foram meus alunos. O cara do Brasil, relação ao mundo. Os caras alimentam esse ecossistema pagando o clube há muitos anos. Ele fala, quando o clube tá sem folha pra pagar e vai o jogador entrar em greve, Foi ontem. a eles entrevista do buscam Augusto. a gente aqui e a gente dá 10 milhões de reais pros caras, mano. Os caras não são... Tá tudo errado há muitos anos. Culpar a ponta é muito fácil. A gente já tá com o ecossistema podre há muitos anos. Só que se você não tem uma diretoria como profissional que consegue blindar pelo menos os contratos, você vai viver isso que a gente vive hoje. Você tá certo. Só tem uma solução. Infelizmente, o nosso arquirrival achou. Achou um louco que meteu 400 milhões de reais com o juro lá embaixo e acabou com essa putaria. Falou, empresário, não precisa mais ter dinheiro. Tchau, isso. eu vou arrumar o Palmeiras. É isso. É isso. Só que assim... E a gente vai ter que conviver com essa merda. Até alguém fazer Infelizmente, isso. vou falar pra você. No mínimo, de 10 a 20 anos com esse time do Palmeiras muito mais ajustado do que o nosso. Porque a gente não corrige. É só um milagre, de novo, se você aparecer um Paulo Nobre no Corinthians. Que a gente vai precisar de 5 anos ainda pra corrigir esse negócio. Infelizmente, é isso que você falou. O sistema é corrompido, não é a ponta, não é o jogador que tá fazendo isso, é quem tá dominando o futebol por Mas trás que nem aparece. eu concordo que o jogador tem que ter a parte de responsabilidade dele, porque ele é a figura que aparece no campo. Eu concordo. Ele é o cara que tá lá no campo, a cara dele. Só que por trás dele tem uma máquina funcionando gigantesca. Isso. Gigantesca, é o que você falou. O cara veio do nada. E quantos jogadores foram moídos pelo sistema de... Quantos jogadores não conseguiram... Quem a gente vê chegando lá é o 0,1% do que tentou. E os caras que não conseguiram, o empresário mostra pra ele e fala, ó, aquele cara tava com tudo certo, ele ficou e se ferrou. Ó, Ele vai sair. tem um amigo Ele vai nosso, sair. tem um amigo nosso, você conhece também, o Edgar, irmão do Rafa. Ele jogou no São Paulo durante muito tempo. E o cara jogava titular num time que era o Kaká, era o Juan, todos aqueles caras lá. Daquela geração lá. Sabe por que ele não foi pra frente? Porque o empresário, o pai dele falou, eu não quero empresário, eu quero fazer um negócio. Acabou a carreira do cara. Acabou. O cara que jogava era titular no São Paulo, deitava e rolava, jogava pra caralho, acabou a carreira. Porque eu não quero ter empresário. Eu quero fazer dinheiro com você, São Paulo. São Paulo não, dizendo empresário. Não, eu não quero. Porque eu não vou dar meu filho na mão. Acabou a carreira do cara. Então, mas sabe por que o Corinthians não consegue amarrar o contrato com esse cara? É horrível, é o Porque sistema, é uma deve, merda. Deve dinheiro pra esse cara. Deve, falou isso, devia. Isso. Por isso que não consegue amarrar o contrato com esse cara. Devia. Só que daí o Corinthians vira uma puta de uma vitrine pro cara jogar 8 jogos como titular. Então, aí você fica um palhaço. Discutiu já isso, né? Só que sabe qual que é a diferença do Edgar pro Carlos Miguel? É que o Carlos Miguel tá lá na frente na curva. Sim. O Carlos Miguel tem 35 milhões de pessoas falando assim,
joga nessa porra que a gente tá te abraçando, meu irmão. Se ele vira pro empresário e fala assim, eu quero que vocês vão tudo se fuder, porque quem Consegue. sou eu. E eu quero jogar nesse Porque a assinatura troço, é dele, né? eu vou jogar nesse troço. Ele não quer. Fez. Não quer. Ele não quer. Então aquilo que ele falou na entrevista... Não vale nada, mentiroso. Aquilo que ele não sei o quê... Isso pra mim não é caráter. Concordo. Fim, Não, é só esse ponto que eu quero chegar. Concordo com você. Não, não ter caráter, tanto quanto o Adenor falou. Se ele não desse a entrevista, ok ainda. Fica na sua. Isso. E é exatamente Porque, isso. sabe por quê? Porque todos nós, inclusive a imprensa, todo mundo... o cara tem personalidade. Eu lembro. Você tem razão. Bateu boca com Você um tem jornalista, razão, não você sei tem o quê. razão disso. Aí agora, se ele tá entrando no esquema, aqui, vai lá pro Nottingham Forest, cara. Mas e isso a hora tá que não certo. começar a não ser convocado pra seleção... Mas isso eu concordo 100%, porque Entendeu? isso assim, mesma coisa do Tite. Por que o cara chega na entrevista, caga uma regra de eu escolhi estar aqui? É frase dele. Eu escolhi estar no Corinthians. Puta mentira, ele pode ter escolhido, mas na primeiro barco que passou, o cara pulou. Tchau. Primeiro barco que passou primeiro. E não tá indo assim, que nem você fala assim, 50 milhões de euros pra chegou tomar- o Hendrick, é isso. chegou lá o Real Madrid e falou, 400 cara... milha. Aí você vai. Aí você entende, pelo menos o clube fala, pô, agora Tô você vai... ganhando, né? Mas isso já é caso armado lá atrás. Isso é caso armado, o empresário. Todo mundo já armou, a diretoria consentiu e os otários somos nós que ficamos E a torcendo. gente sabe que também como é que funciona é o seguinte, né? Eu crio uma multa de 5 milhões, mas lá eu crio uma multa de 5 milhões, oficialmente eu pago 5 pro Corinthians, mas eu sei que esse cara vale 15. Em vez de valer os 50, ainda comprei por 15. Os 10 eu dou por fora pra vocês em algum lugar, né? É isso. Pra empresário, a gente sabe que isso funciona. Então o cara faz um contrato desse pra falar que é 5 pro Corinthians, mas fala pro cara, eu forcei o contrato de 5, mas na verdade quando transferir, tem uns 10 lá que você vai me jogar em alguma conta lá fora, né? E grana por Fora o grana... crédito. Exatamente. E grana né? por grana, é lógico que o cara vai ganhar mais dinheiro lá, até com a transferência e tal, mas diz que os caras equipararam nos 800 pau, né? Que seria Aqui, 800 pau. que seria um dos maiores salários Sim. do clube pra um cara que tem 10 jogos de titular É isso, agora. é Então, isso. outra coisa que eu concordo é o seguinte: ele no Corinthians, mesmo com o time ruim desse jeito, o cara vai pra seleção brasileira ter visibilidade rapidinho. Ele Pegando o que ele tá Eles já pegando. estavam falando de seleção. Posso É. falar? Ele ia ser seleção pós-Copa América. Os caras Já? iam testar ele. Mas quanto tempo nós estamos falando nesse podcast aqui que ele tem que ser titular? Desde o final do ano passado. A gente tá falando isso. Que ele jogou alguns jogos e falou, cara, o cara Tem tá... a gente fala, A gente tem vê que no pelo menos, aquecimento. tem que falar pelo menos, tem que Minha revezar. filha viu no aquecimento, minha filha tem filha 10 dele- anos, minha a filha no filha aquecimento dele falava, viu no papai, aquecimento. ele pula melhor que o Cássio, tem 10 anos de idade, cara. Como é que Tá dando mal. o diretor, o diretor técnico, o diretor de futebol, ou o cara não chega pro cara e fala assim, cara, minha filha tem 10 anos, e falava, papai, esse goleiro é bom pra caramba. Agora não tem mais goleiro, agora vai jogar o Donelli. Que quase correu o mesmo Diz risco. aí, os caras correram lá, mas como o Donelli não deve, o potencial dele não deve ser. Foi goleiro bom, tá Já bom. tinha clube, né? 25. Não, mas parece que já tava andamento com o clube pra assinar pra 25. Provavelmente. Aí vai jogar quem no gol? Porque o recado que ele recebeu foi, era Cássio e Donelli. Aí chegou o Carlos Miguel, tomou a posição dele. Ele falou, cara, eu vou ficar mais um ano, mais 2, 3, porque se ficasse o Carlos Miguel, ele ia ficar mais 10 anos na reserva. Não ia jogar. Não aí ia beleza, aí eu entendo. Mas o lado quem- dele, então, entendeu? então, Eu tava entendo o lado negociando dele. pra Mas quem sair. jogou no gol contra o Palmeiras foi o Gustavo Henrique, né? Põe lá. O Gustavo Henrique vai ser nosso goleiro. Pra fechar, teve a entrevista do Augustinho. Eu achei um terror. O que vocês Eu acharam? não vi a entrevista. Cara, eu O achei... Joel gostou. Eu gostei assim, eu acho que ele não resolveu os problemas, mas pela primeira vez eu acho que ele peitou alguns jornalistas, deixou claro que alguns trabalham pra oposição, que os caras não fazem um trabalho profissional de jornalista, e toda vez ele tá falando que os caras estão querendo ferrar ele lá. Então isso eu gostei, porque agora a guerra ficou aberta. Agora, tipo, a guerra ficou aberta e aí ele vai fazer aquela de louco, igual você falou que você tem informações lá, porque agora ele oficializou. A caneta é minha. Não tem mais essa de eu Mas deixar sabe os o que vai caras... acontecer, né? Vão derrubar ele, né? É, Vai derrubar. então. O cara que chega Agora, só que o é o cara seguinte, que caga ó, o só que é o vice-presidente seguinte, eu vi uma na notícia TV. ontem, ó, vi a notícia ontem. E não foi dele. O inquérito policial viu que o Corinthians não tem nada a ver com essa porra e que quem denunciou não tem prova nenhuma. E ele vai processar os caras. E eu entendi que é jornalista que deve ser o Juca Kfouri, que ele falou, foi o cara que mostrou que falou que tinha, não tem porra nenhuma. Não tem porra nenhuma. E o delegado falou. O Romeu Turma, Júnior. Não, o delegado deu uma entrevista. Falou que não tem, o Corinthians não está envolvido. O Corinthians é vítima. O Corinthians é vítima, por isso que ele segurou. Potencial vítima. Por isso que ele segurou o cara do marketing, só afastou o cara Mas e que falou agora que não. rescindiu, né? O contrato foi rescindido. Não, foi porque ele afastou o cara. Ele falou que eu não tenho Isso. condição de. É, eu vou isso. tirar o cara, não consigo pagar. Mas por isso que ele não brigou com o cara. Porque
ele devia ter as garantias que o cara falou, não tô envolvido. E parece que o inquérito falou que não tem nada a ver mesmo. Mas vocês conhecem política, né? O cara que chega na TV e fala que o vice-presidente, ele dá aquela cagada de regra ali em cima do vice-presidente dele, Mas é que ele tem tá sozinho, né? Sim, mas é que tem que ter Ou um porque ele fato, já não né? confia no cara, porque o cara foi lá e denunciou o cara do marketing. É. E não acreditou nele também. Falou, não, cara, o cara não fez nada. Não, ele fez, você não Os sabe? caras falaram que o cara do marketing era o cara. Mas Então, a precisa polícia... provar, né? Precisa É a provar. polícia Então, mas falou esse que é o não tem lance. nada a ver. Só tira se tiver algum fato também. Isso. Eu concordo contigo da política. Mas se não tiver um fato, você não consegue derrubar. Entendeu? Você não consegue levar no, E aí no talvez ele, conselho de ética. talvez ele comprou a briga e falou, o cara não roubou, Pra vou mim- afastar o cara. Pra Tem mim, derrubar, não vou porque não o que tem mais prova. ficou claro ontem, duas coisas. Ele, cara, ele... Ele é ruim. Ele é ruim. Ele não consegue... Não tem plural. Não tem plural. Ele não consegue organizar as ideias. E, cara, no embate que ele teve com os jornalistas ali, mano, entrevista coletiva. Imagina, eu sou presidente do Corinthians, você é o jornalista. Aí você fez a pergunta. Aí eu tô falando, você começa a falar junto comigo. Mano, você tá na minha casa. Enquanto eu falo, você fica na sua. Virou um bate-boca ele com o Salazar falando junto. Ele falando com o Salazar e o Salazar, não, porque não sei o que. Falou, meu amigo, assim... Eu tenho que cortar o microfone Ou do eu cara. falo, Não, corta o ou microfone eu falo do e cara. você cala sua boca, ou você se retira da entrevista. Você tá na minha casa. Você não vai vir aqui ficar... Porra, isso eu achei que, assim, ele foi até uma parte, mas faltou um pouco. E a segunda coisa, que foi exatamente o que você acabou de falar. Ele deixou muito claro, quando ele fala do negócio da caneta, ele deixou muito claro que os caras que estavam ali, o Rosala, o diretor jurídico, que acabaram saindo, estavam lá por política. Deixou claro, ele só Ou escolheu seja, os caras porque eu a entrei chapa que ajudou eles E lá... a chapa Isso. colocou. Deu merda, teve situações que os caras não concordaram, e eu acho que eu até concordo com os caras, aquele Marcelinho não tem que estar lá e tal, beleza. Saíram. E aí até em determinado momento da entrevista foi ridículo que ele falou, não, eu tirei. Você não tirou, os caras pediram pra sair, pô. Tá claro. O Rosala deu uma entrevista ontem, no fim do dia, falou que ele pediu pra sair e se arrepende de não ter saído 2 semanas antes, quando deu aquela merda começou lá o rolo. da entrevista no Cross. E aí agora ele vai botar, como ele falou, a caneta é minha, eu vou botar só os caras que eu quero e tal. Ou o bagulho ele vai tirar os X9. Ou o bagulho vai, ou afunda de vez. Então, por isso que eu gostei. Mas Então, eu acho que vai afundar de vez. eu, se tivesse casa no dinheiro, também eu acho que ia também afundar acho de vez. Mas tem que resolver, né? Mas os caras da oposição, o que eles mais queriam era isso. Os caras da oposição queriam ver essa... eu só acho o seguinte, se o inquérito sair e não achar nada, que foi o que o delegado falou, que tá em vias de não achar nada. Não, com o Corinthians, né? Com o Corinthians. Então, ele também sai fortalecido dizendo, essa oposição é um bando de filha da puta aqui, clube. E aí eu acho que inverte, porque se eu sou sócio do clube e vejo, ó, estão armando, você muda o jogo. Mas porque quem não manda tem lá prova. é o conselho, né? Então, mas se o conselho vê isso aí, o conselho não tem como... Porque Não tem como ligar um fato. O conselho comprou o barulho e um barulho vai ser mentiroso. E aí, como é que você faz? Não, o conselho... O Juca que foi e perdeu a credibilidade. Eu não conheço o estatuto do Corinthians. Ah, mas foi dele, né? Foi dele. Os caras Eu usam ele. fico o Salazar imaginando acabou. Se o Salazar sorriso nunca do mais cara. pisa lá, o Os caras Vessone nunca mais Os caras pisa foram lá. visitar o Lula na cadeia, É ele isso, trajando na é porta da isso. cadeia, fazendo Então, é que comemoração. eu não conheço o estatuto do Corinthians, não li, não sei, mas o nome dele só pode ir pra impeachment, conselho de ética, não sei o que, se tiver um fato. Por enquanto não tem. Por enquanto tem a notícia do Juca que a gente falou aqui na semana passada, que, cara, tá provado que a empresa que intermediou e que recebeu uma comissão que tá em contrato das duas partes e é legal, repassou pra uma empresa de laranja. É isso. A Vaidbet soltou uma nota em fevereiro Mas, dizendo que quem procurou ela foi uma intermediária, não foi o Corinthians. Então, sempre ficou claro que sempre teve intermediário. Ela então, conheceu o Corinthians através de uma intermediária. Então, aquela história do Rubão, que ele não sabia, que não tinha intermediário, balela também. Por isso que eu Tá falo, começando, tem muita mentira aí. coisa. Tem Entendeu? muita Tem coisa. muito jogo político, que o Rubão pode ser o traidor, porque, não tinha intermediário. A Vaidbet soltou a nota dizendo, chegou através da gente pelo intermediário. Então, aí chegou o delegado e falou, não tem, até agora tudo leva a crer que não existe, não tem como o Corinthians tá ligado nisso. Agora, Então- a última notícia de ontem pra hoje, que foi algo que ele falou lá também, é o negócio do CEO, né? Que diz que o nome esquentou, que eles até procuraram o Marcelo Paz lá do Fortaleza. Vocês viram isso, não? Sabe o Marcelo Paz? Eu vi que ele falou que não tinha um nome ainda, né? E aí tão os caras... forte. Aí a Ernest Young ficou de voltar e fazer um trabalho mais apurado. Então, mas aí diz que há 3 semanas ele já tinha procurado o Paz. Nossa. E o Paz deu uma entrevista hoje em algum podcast confirmando. Falou, não, o Augusto me procurou,
Fiquei honrado Esse com o cara é bom, convite, tal, Mas não vou. Por enquanto eu não vou aceitar. Mas é aquela coisa. Mas calma. É que tinha uma reunião agora essa semana que a Mas, gente ó, pra fechar o assunto. Isso, mas é aquele negócio assim, ó, também de convencer. Porque se eu sou. É igual o Se eu sou Miguel, promotor. não vou. Não, mas é isso. Mas eu ia chegar nesse ponto. Agora, se eu sou CEO com uma função administrativa, o cara te liga e fala assim, Joel, vem sentar aqui, e você sabe que tá rolando uma auditoria e uma consultoria, o que você fala? Deixa eu ver. Deixa os caras terminarem, me dá o relatório na mão, deixa eu ver o tamanho da buraco. pica, e aí eu decido se eu vou ou não. É bem factível o cara tá nessa. Porque a mesma coisa, bem o cara é factível uma o cara tá. vitrine, o Corinthians versus Fortaleza, também tem comparação. Então, mas aí é querer estar no clube, que nós vamos voltar para aquela questão. É. Agora, diz que o sonho dele mesmo é o Edu. Galera, mas o do Gaspar? E que é sonho mesmo que é é o o Edu Gaspar, que é o seguinte, tem a história do Emirates também, que é o seguinte, né? Eles sentaram o Kia, aí o Kia comeu Andrés, botou no culpa que é o Emirates pra não fechar, então toda a história também do Emirates Tem a ver com isso. tem a ver que o Andrés fudeu o Corinthians usando o Kia, porque não foi o Kia, falou, não fez. Aí tentou o Edu Gaspar, então a viagem que ele fez pra lá, o Edu Gaspar que tá negociando todo o possível patrocínio, principalmente porque a Emirates é patrocinador oficial do Arsenal, do Estados. Lá, né? Mas eu acho que é bem... Não, mas nisso. eu acho que vai virar patrocínio, tá? Eu acho que vai virar sim. E só uma outra coisa que ele falou no... Mas Terminei. voltando da questão que tá falando de quem? Do Marcelo Paz e do Edu. O Edu é um bom nome? Se fosse Edu, eu não viria. Se fosse Edu Arsenal, nunca vai vir pra cá. Sendo bem sincero, eu não viria. Mas eu acho que na figura de um CEO, um cara mais profissional, pode ser um primeiro passo de tentar melhorar a profissionalização lá. Mas, de novo, é uma política fodida, o cara tem que ver o que tem lá envolvido lá dentro, porque... Não, e tem outra coisa, né? Vamos comentar. A oposição não tá fazendo isso, ela tá fazendo mais isso com medo de criminalmente ter que responder processo, porque se o cara achar buraco... Que deve ter achado. E achou, eles estão mais preocupados em derrubar a cara por isso do que pra voltar pro poder, pra voltar a ganhar dinheiro. Pode ter certeza disso. Então, assim... Eu achei ontem a entrevista boa nesse sentido. Entendi. A guerra foi declarada. Faz sentido. E agora eu não vou poupar nenhum esforço de ferrar vocês. Que até agora eu tô lá conversando com vocês. Vocês deram bola nas costas? Fica tranquilo. Agora vai ser do meu jeito. Vou ter o relatório e vou pro pau. O que você tá dizendo é, a RT tá muito no melhor defesa e o ataque, né? É isso aí. Antes de esperar os caras virem aqui e falar, puta, teve esquema aqui, eu já tento botar no rabo desse cara. Eu acho. Agora, só uma coisa que ele confirmou ontem, né? Que o quarto mosqueteiro aqui do grupo tinha negado, inclusive, né? Ele falou do Mercado Livre, você viu? Eu vi ele falando que Ele tava avançado. Que tava avançado, o Mercado Livre ia fechar e saiu e, tipo... Mas o quarto mosqueteiro parou. deve saber mais que a gente, né? Mais que Mais que o presidente? o presidente pode estar falando não por sei. interesse dele. Mas o ponto é o seguinte, ó. Ele falou de 8 patrocinadores. Ligaram sexta-feira 8 interessados. Tá muito longe de fechar. O principal, Não, mas é que o Mercado Livre nunca foi pro Master. Não era o né? Master, era outra coisa. Mas dos 8 que ligaram, e aí pelo também que as informações que rolam, é no mesmo nível de uma vai de bet. Tem que ser. Se esse cara fecha, nos próximos 10 dias, um Master de novo no mesmo volume de patrocínio, e sai investigação, que não tem nada a ver, e que ele sai com o relatório da Ernest... Ele sai por cima Ele da sai carne por seca. cima, não tem como qualquer cara no Corinthians, a não ser oposição, se o cara for um cara sério no Corinthians, de falar, o cara, mesmo sendo tudo que ele for, tem que apoiar o cara, porque aí o cara vai sair como... A nossa única vitória esse ano foi o patrocínio, que virou água. Que foi sacanagem, né? Vamos Virou água. concordar? Não, tudo bem. A própria patrocinadora foi muito safada. Foi muito Eu safada. também acho, mas ele tá falando de Emirates e você tá acreditando. Pra mim, cara, não dá pra acreditar em nada. Pra mim vai vir a Passaredo e a gente vai pra quarta divisão. Não, eu sei, mas olha o ponto, cara. Vamos Mas onde você dá credibilidade pra acreditar que existe uma negociação com a Cara, Emirates? posso falar? Ele fechou um patrocínio de 370 Não milhões. fechou, mas virou água. Porque foi sacanagem. Porque os caras não estão ajudando o cara, porque os caras plantaram notícia falsa e a Vai de Bet se aproveitou disso, foi puta de uma aproveitadora, foi mau caráter também de sair no Corinthians, porque ela já viu onde ela queria chegar, falou, por que eu vou botar mais dinheiro? Eu tenho essa... E ela tá saindo com uma cláusula que se não tiver corrupção, ela tá fudida no processo. Porque não teve corrupção. Vai provar que não teve, ela vai fazer o quê? Saiu como? Tá fudida. Tem multa? Tem multa, porque ele cumpriu uma cláusula de contrato que não existiu. Ele acionou uma cláusula que não existe. Mas você acredita... E o Corinthians poderia Tipo ter brigado e acho que não quis brigar. Eu ainda acho o seguinte, o que ele prometeu que ainda não criou? Fala. Ele trouxe o patrocínio, ele trouxe vários jogadores, 100 milhões de reais em contratação.
O cara quis fazer uma reformulação. Eu não acho ele o melhor. Mas não é essa história. Ah, ele prometeu e não cumpriu. Isso é história da mídia apoiada por oposição e por torcedores que não são corintianos que querem causar o caos. Se você botar no papel, ele tá fazendo um trabalho ok. Ele é fraco. Volta no tempo em novembro. Ele é o André Negão, sabendo de tudo que aconteceu. Sim, ele. Faz isso mais 10 vezes, igual o dia da marmota. Eu volto nele todas as vezes, cara. Eu estou rezando pra que ele feche o Master, pra gente não ter problema financeiro e tentar o futebol continuar. Estou rezando pra sair o negócio da Ernest Young, que venha muita merda mesmo, tô rezando pra vir. E tô rezando pra que seja mentira a questão da corrupção. Se isso acontecer, aí eu acho que a gente tem uma esperança de ter com ele tentando construir alguma coisa positiva pra frente e acabar com essa... Porque a oposição vai ficar miúda, né? Miúda. Não, e no meio disso tudo, essas coisas acontecendo ou não. Ou que seja a investigação falando assim, foi o Joãozinho do marketing. O cara levou aqui. Foi o cara lá. Levou aqui, não tá ligado a ele. Tirou, esse cara vai responder criminalmente e ele bota um CEO pra organizar a casa. Cara, esse pra mim é o passo, se ele quiser ter uma gestão tranquila, é ele botar um CEO ali. Mas vamos torcer, cara, não desanima não. Corinthians São Paulo, 4 horas, Arena. E só um detalhe no meio dessa zona toda, vocês viram a post do... hoje nós vamos estourar, já estourou. O post do Garro. Vi, animal, foi legal pra caralho. No meio da zona, o cara sozinho. Tudo vai lá passar, né? Então, vai ficar tudo bem, Corinthians e tal, cheio animal. Corinthians e Bambi, 16 horas. Você vai então? Vamos combinar de junto. Vamos de trem. Vamos comigo de trem. Aqui, ué. Porque não tem estacionamento. Vou ter que pariu, cara. Valeu, gente. Valeu, abraço, tchau.